Assim como foi dia 24 de dezembro, onde o Palmeiras praticamente anunciou a compra do Marlon Freitas, hoje, dia 31, não está sendo diferente. 3 nomes aí, na verdade 2 nomes no radar para poder chegar e um muito forte para poder sair. Então nós vamos bater um papo sobre isso, o mercado da bola do Palmeiras que está bem agitado. Martim Ojeda, meio-campista talentosíssimo, e o Palmeiras aparentemente está no radar segundo o nosso palestra. E outro nome que nós vamos abordar que pode chegar ao Verdão, pelo menos a reportagem diz que está no radar, é o Léo Pérez. Bater um papo sobre a saída também, a possível saída de Vitor Roque, que segundo alguns portais de fora do país, já está praticamente sacramentada a saída do Vitor Roque. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mercado da Bola aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Sabemos que está muito difícil realmente o Palmeiras contratar, até porque a forma como o Palmeiras opera no mercado da bola, a gente sabe que não é igual aos outros clubes, principalmente ao Flamengo, né, que vai, se quer, realmente foca e compra. Palmeiras tenta fazer um banho-maria, até em determinado momento acho interessante, porém, depois daquela passada para frente, aí se torna uma coisa muito chata, muito burocrática, onde nem os clubes e nem mesmo o próprio jogador não aguenta. Já foi determinado em algumas oportunidades, onde o jogador já disse, tava tudo praticamente certo, mas ficou enrolando muito e não deu certo de eu vir para cá pro Palmeiras. Então, é essa a principal, acho que marca do Palmeiras, negativa na hora de contratar, né? Parece que quer ficar barganhando, onde empresário, clube, jogador não acha interessante. Mas estamos aqui para tentar falar um pouco sobre o mercado da bola, para falar sobre o que está acontecendo no Palmeiras, sobre os possíveis reforços e sobre tudo o que aconteceu de errado nesse ano de 2025. Último dia do ano, onde a gente pode fazer um retrospecto de tudo de mal. No Paulista, perdemos pro Corinthians, de uma forma vexatória, na minha opinião. Um clube que investiu bastante, aí na Copa do Brasil o mesmo. No Campeonato Brasileiro, para mim foi uma bizarrice esse documentário do Palmeiras aí, para alguns que acham interessante, eu até respeito, mas principalmente as falas negativas e de derrotado de Abel Ferreira. Um cara que se diz jogar até com a própria filha e não gostar de perder para a filha no baralho, e ele dá um depoimento daquele onde abriu mão do Campeonato Brasileiro. Para mim foi vergonhoso. O Palmeiras, o tamanho do Palmeiras não condiz com o que o Abel Ferreira falou ali. É um discurso de um cara derrotado que para mim já perdeu o elenco, já perdeu o time de sair fora, para mim perdeu tudo que tinha de melhor na Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode recuperar? Até acho que sim. Acho que pode recuperar em 2026. Se ele realmente quiser, porque não é o que parece. Pra mim, o Abel Ferreira tá muito mais fora do Palmeiras do que dentro do Palmeiras. A cabeça do Abel Ferreira tá em outro lugar, em outro nível aí, onde não sabemos onde. Mas precisamos descobrir, porque eu creio que a cobrança em 2026 vai ser muito mais forte, muito mais incisiva, e o torcedor palmeirense não, até mesmo os que gostavam do Abel, já estão meio que de saco cheio e não vão aceitar mais algumas coisas que estão acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um clube que investiu 700 milhões em 2025 e não conseguiu nenhum sequer resultado positivo em campeonatos, para mim é muito pouco mesmo. Isso prova que o planejamento foi extremamente errado, né? Onde nós temos uma presidente que não conhece nada de futebol e tá tudo bem, mas ela deveria estar muito bem amparada por alguém que conheça realmente de futebol e não dê a chave total da casa ao Abel Ferreira, que foi isso que aconteceu. Deu todas as chaves das portas do Abel Ferreira e ele começou a mijar de porta aberta. E assim aconteceu com o Palmeiras, infelizmente, né? É um cara que subiu o nível de dentro do Palmeiras, ele se sente acima até mesmo de alguns ali de dentro e até mesmo de nós torcedores, ensinando a gente a torcer em 2025, ensinando a gente a querer montar elenco, onde ele mesmo não sabe montar um elenco, ensinando a gente o básico do futebol, que é o 4-4-2, 4-3-3. Ele tentou inventar um futebol que não sabemos, Gustavo Gomes como centroavante, Andreas Pereira jogando em posições erradas, entre outros jogadores que a gente pode ficar até amanhã aqui falando. Mas o ano de 2025, até mesmo você, torcedor, que acredita mesmo no Abel Ferreira, eu acho que você deveria fazer um retrospecto de tudo de bom o que aconteceu em 2025. E coloque aqui no comentário o que foi de bom que o Abel Ferreira fez em 2025. Diga pra mim. Qual foi a estratégia do Abel Ferreira em 2025 para que a gente possa bater palma agora no último dia do ano? O que foi que aconteceu de bom para um clube que investiu tanto? Qual foram as alegrias do torcedor palmeirense? Qual foi a sua alegria? O que você gritou hoje, esse ano de importante, a não ser o resultado lá da Libertadores, onde fez com que a gente passasse para a próxima fase? Um clube também que nós passamos para a próxima fase que,
sem muita expressão e sem muito repertório, assim como o Palmeiras. Para mim o Palmeiras não teve repertório quase nenhum. Para mim foi um time extremamente burocrático, previsível, um time onde as ações não tinha nada de novo. Foi um clube que a gente percebe que, infelizmente, não conseguia render da forma como deveria render. Mas eu peço para você fazer esse exercício, tá? No seu íntimo. O que o Palmeiras fez de bom em 2025 que você possa aplaudir aqui no último dia do ano? Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Só peço pra você deixar o like, tá? Nem pedir like, nem pedir inscrição. É que eu tô meio chateado com esse último dia do Palmeiras, onde nós poderíamos estar muito mais felizes. E infelizmente, por pessoas incompetentes que temos na direção, não incompetentes financeiramente, que sabem lidar com a finança, mas incompetentes na parte do futebol, que tá levando o clube muito mais importante que o próprio futebol. Mas vale lembrar que o clube Sociedade Esportiva Palmeiras, ele foi gerido diante ao futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, nós somos uma sociedade e devemos respeito, né, a eles, e eles devem respeito a nós, por sermos sociedade, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Vitor Roque vendido aqui, ó. Segundo alguns portais, e até mesmo essa reportagem aqui, é o portais da Espanha, tá, meu? Vitor Roque vendido pelo Palmeiras ao Chelsea por 322 milhões, deve acontecer, diz imprensa espanhola. De acordo com o portal Madrid-Barcelona, o negócio deve acabar sendo concretizado em breve para que o atacante volte à Europa. Depois do Palmeiras e dos vexames do Palmeiras em 2026, Vitor Roque voltou a ser especulado em diversos clubes da Europa. Inclusive, teria recebido uma proposta do Chelsea, da Inglaterra, que se aproxima a 322 milhões de reais. É grana, hein, fio? É grana pra caramba, mas eu acho que o Palmeiras pode até conseguir um pouco mais em cima dele. O que você acha que deveríamos vender por esse valor aí? Comenta aí. De acordo com o portal Madrid-Barcelona, o Verdão ainda considera essa quantia baixa, aqui ó, como tá dizendo o portal, do esperado, mas afirma que o negócio deve acabar sendo concretizado em breve, para que o atacante volte à Europa. Com gols e destaques de liderança no ataque, Vitor Roque recuperou sua forma, prestígio no Brasil e conseguiu levantar os holofotes aí. Por 50, diversos veículos da imprensa apontam o Chelsea já fez uma proposta de 50 milhões de euros pelo jogador. Recupera o que vendeu, porém ainda eu acho pouco. Por hora, o Palmeiras considera esse valor insuficiente e pede mais dinheiro por um desses principais jogadores, principalmente em 2026. Demorou tanto para nós termos um centroavante e agora o cara praticamente tá fora do Verdão, né? Tá falando aqui também sobre outros clubes da Europa que estão de olho no Vitor Roque. Mas e aí, por esse valor vocês venderiam? Eu acho difícil a Leila Pereira manter esse jogador aí, de verdade. A Leila Pereira é muito gananciosa por dinheiro, né? E a gente sabe que para manter jogador no Palmeiras é muito difícil. Até porque o Palmeiras hoje, por não ter sido campeão, depende mais de vendas do que propriamente dito até de receita, porque a receita do Palmeiras foi boa, mas eu creio que se não começarmos a ganhar títulos, vai ser muito difícil mantermos desculpa, gente, essa receita aí, tô com dor de garganta. Palmeiras monitora Martín Ojeda, do Orlando City, e planeja reposição no meio-campo em eventual saída de Rafael Veiga. Segundo até alguns portais estão falando que o Rafael Veiga já está até sacramentado sua saída também. Apenas não disse para onde vai, mas dizem que ele já está certo a sua saída. Internamente, o argentino é avaliado por um jogador capaz de exercer funções semelhantes ao Rafael Veiga, atuando como camisa 10 com qualidade na criação. E quem trouxe essa informação, só para dar créditos para quem tem créditos, foi o nosso palestra. Tá? O Palmeiras já deu início no planejamento, faz tempo, hein? A reportagem está falando que já deu início. Verdão de olho em destaque da MLS, mais uma vez, né? Isso daí me irrita um pouquinho, porque a grande maioria dos jogadores que vieram de lá para cá, da MLS, não deu certo. E não sei porque o Palmeiras tem essa tara por jogadores de lá. Ele é um bom jogador, mas será que vai conseguir vir pra cá e jogar bem? Dentro desse cenário, o nome do Martín passou a ganhar espaço nos bastidores do Verdão. De acordo com informações do nosso palestra, o clube demonstrou interesse no meio argentino, que atualmente atua no Orlando City do MLS. Apesar da sondagem, o Palmeiras ainda não apresentou uma proposta oficial. A diretoria, porém, acompanha de perto a situação do jogador de 27 anos. Seria mais um jogador com mais prestígio, com mais idade, um jogador com mais canja, né? Martín tem passagem por equipes tradicionais da Argentina. Revelado no Ferrocarril do Oeste, o Martín soma passagem por clubes tradicionais, o Racing,
o Rucan Godoy e o Godoy Cruz, o que reforçou sua bagagem de competitividade. Essa expectativa chega como um forte para o Palmeiras por ele já ter experiência. Na última temporada da MLS, o meio teve números expressivos, com 20 gols e 14 assistências em 42 partidas, desempenho que aumentou sua visibilidade e despertou interesses de grandes clubes, inclusive da Europa, tá falando aqui, e agora do Palmeiras. Estilo de jogo é semelhante ao do Veiga. Eternamente o argentino avaliado como um jogador capaz de exercer funções semelhantes à do Veiga, atuando como camisa 10, com qualidade na criação, chegada no ataque e poder de decisão pisando na área. Eu já vi jogos desse cara, gostei, e eu nem sabia que o Palmeiras estava interessado nele, fiquei sabendo hoje pelo nosso palestra, mas é um bom jogador. Agora é complicado, porque a gente analisar ele lá é diferente de analisarmos ele aqui, né? É um futebol totalmente diferente, né, meu? A gente sabe que lá a competitividade é outra, o calendário é outro, o número de jogos são outros, então não podemos tirar uma conclusão real se realmente esse jogador vai dar certo aqui no Verdão ou não. Eu não sei, pelo menos eu, né? Eu já tô meio cascudo com os jogadores da MLS lá, até porque alguns vieram e não deram certo, e vocês sabem quais, e comentem aí quais são os jogadores que vieram de lá e não deram certo, fica à vontade, é até bom pra engajar aqui o nosso vídeo, quais jogadores que vieram pro Palmeiras da MLS e não deram certo. Outro jogador que parece que o Palmeiras está monitorando, segundo algumas reportagens, inclusive essa daqui é do Lorena Camargo, Léo Pérez, promessa de 21 anos, entra na mira do Palmeiras para reforçar o elenco em 2026. A diretoria alviverde recebeu a oferta de Rucarran pela promessa do futebol argentino, o volante de 21 anos, Leonel Pérez. É outro jogador também promissor, né? Mas não tem experiência ao ponto de chegar e vestir a camisa e representar. Eu lembro que o Edmundo chegou com essa idade no Palmeiras, mais ou menos. Mas o cara pôs a camisa e representou, né? O Palmeiras recebeu a oferta do jogador de 21 anos de idade, volante Leonel Pérez. Durante a última consulta da diretoria de futebol, o jovem é considerado uma promessa do futebol argentino. Palmeiras interessado? Leonel Pérez é representado pelo mesmo grupo que cuida do meia Martín Ojeda, que é o jogador que o Palmeiras está atrás aí, né? E já despertou interesse em clubes italianos e também do Palmeiras. A apuração do nosso palestra, o jovem volante se destaca pela versatilidade no meio campo e pode atuar tanto na defesa quanto no ataque, trazendo opções ao Verdão. O negócio pela joia argentina ainda está no início. O Palmeiras ainda está no embrião aí tentando buscar informações melhores. O lastro do jogador que eu sempre falo aqui, né? Se a contratação for confirmada, Leonel Pérez se juntaria aos outros jovens talentos do clube alviverde. E o Abel Ferreira para jogar com para colocar esses moleques para jogar é complicado, hein? Mas enfim, essas são as informações do Palmeiras nessa manhã de dia 31, último dia do ano. Eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que o Papai do Céu abençoe o ano de vocês de 2026. O meu muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram por mim esse ano de 2025. Vocês precisaram de paciência para que eu pudesse voltar com força, até pelo fato de ter acontecido muitas coisas na minha vida. E eu agradeço demais a tudo que vocês fizeram por mim, de verdade. Tamo junto, 2026 vai ser bem melhor que 2025, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas, inclusive para você aí que tá aí do outro lado, pensamento positivo, abraça seu pai, sua mãe, seu irmão, que ainda dá tempo. Depois que for embora não adianta mais. Abraça agora, diga que ama, diga que você gosta pra cacete, se tá brigado vai lá e faça as pazes, que esse é o momento ideal de você fazer a retrospectiva da sua vida e trazer pro último dia do ano e tentar fazer um ano de 2026 melhor, tá bom? Muito obrigado a todos e desculpa alguma coisa que eu fiz que não agradou a vocês aí, peço perdão, tá bom? Podemos melhorar, só digam pra mim, porque se você guardar pra você, eu não vou saber o que você não gosta do que eu faço, tá bom? Valeu, gente, tamo junto e até o próximo. Valeu, fui!